E aí, meu, tranquilo, suave? Cara, vamos começar então mais uma aulinha de química aí. Um tema que, de novo, não é difícil, mas é bem específico e já caiu no ITA. E não faz tanto tempo que caiu, só que já caiu no ITA, então é importante a gente saber, que vai que eles cobram de novo. E já caiu no IME também. Inclusive hoje a gente vai fazer uma questãozinha do ITA sobre esse tema e tu vai ver que não é difícil, tá? Só que é um pouquinho confuso aí de começar. Beleza? Que é átomos hidrogenoides, tá? Não é difícil, só que não cai nas provas menos elaboradas, então se tu não vai fazer essas provas, pode sair do vídeo sem peso na consciência, beleza? Tá. Vamos começar então. Vamos começar falando da história, né? Da história. Que a gente tem que ressaltar aí que a gente está falando, deixa eu pegar um roxo aqui, que a gente está falando do Bohr. Do Bohr. Esse mesmo aí que pensou. O Bohr do modelo atômico, esse mesmo cara aí, tá? Ele pensou uma coisa, cara. Ele pensou o seguinte. A gente sabe que o hidrogênio, na tabela periódica também, mas o hidrogênio, ele é encontrado com um elétron na natureza, né? Ele é encontrado com um elétron na camada de valência e foda-se, é um elétron. Foda-se, um elétron só. Tá. O que o Bohr, a sacada que o Bohr teve? Ele falou o seguinte, que átomos com um elétron tem comportamento, tá? Mento, abre aspas, porque foi bem assim que ele falou. Átomos com um elétron têm comportamento limitado e previsível. Previsível, tá? Como assim, cara? A gente sempre aprendeu que os átomos, eles têm os elétrons, principalmente, eles têm um comportamento aleatório, assim, randômico, eles têm do nada, tá? E sim, eles têm. Só que quando tu tem um elétron só, tu meio que caga pra essa aleatoriedade, porque é um elétron só. Então tu meio que sabe o que ele vai fazer, tá? É importante tu ver a primeira aula de química que eu fiz, de orbital atômico e molecular, assim, a história, tá? Não falei das teorias ainda. Eu vou aprender isso mais pra frente e depois eu falo. Mas naquela aula eu falo que tem a densidade eletrônica, né? Eu cito isso. A densidade eletrônica, que a gente representa meio que um tridente, assim. É assim a densidade eletrônica. A função de onda, desculpa. Função de onda, tá? A função de onda, basicamente, é o conjunto de elétrons. É isso que eu tô falando. Tá? É o conjunto de elétrons. É a função de onda. Tá? A função de onda, ela vai preencher a densidade eletrônica. Agora sim. Ela vai preencher a densidade eletrônica. Tá? Beleza. E também, eu já vou explicar isso que eu acabei de falar, com desenho, vai ficar mais claro. E também, além disso, o que o Bohr falou? O Bohr falou, ele supôs, na verdade, né, que, que para um elétron, um átomo que tem um elétron só, não tem diferença de movimento para os subníveis, tá? Então, ó, um elétron igual a não tem diferença, diferença de energia nos subníveis, só nas camadas, né? Aí sim, mas nos subníveis não, beleza? Então, como assim, cara? Como assim? Ó, vou te explicar melhor agora. Eu vou fazer aqui o núcleo, tá? Eu vou fazer só de vermelho, mas entenda que tem nêutrons aqui também, tá? Eu vou fazer aqui o núcleo, tá? E tem aqui então as camadas. Vou fazer assim. Uma camada, outra camada, outra camada. Beleza. A gente tem aqui as camadas, tá? Beleza. O que ele falou assim, ó?
supomos um átomo de hidrogênio. Tem um elétron aqui só, tá? Um elétron. O que esse comportamento do elétron ele vai... Como é que vai ser esse comportamento do elétron, tá? Ó, primeiro, ele pode fazer o salto quântico? Pode passar de uma camada para outra? Cara, pode. Pode. E isso acontece, só que não tem como a gente ver certinho assim. Mas ele pode, porque é um comportamento randômico. Só que é o seguinte, tu tem um elétron só, cara. Imagina que tu seja esse átomo. Tu tem um elétron só, tá? E a tua única chance de sobreviver, de não se desfazer, é tu ficar com esse elétron perto de ti, tá? Por quê? Porque quanto mais longe ele tá do núcleo, mais fácil é de tu arrancar esse elétron. E se tu tem um elétron só, tu arranca o elétron, tu morreu, entendeu? Tu morreu, tu some, tu se dissocia, tu não é mais um átomo, entendeu? Então o comportamento que esse elétron vai ter provavelmente é ficar na camada mais próxima do núcleo, ou na camada que ele tá, que ele esteja mesmo sem ir para fora, tá? Ou ir um pouquinho mais para perto. É basicamente isso que o Bohr falou. Que mais? Que a gente aprendeu naquela primeira aula que eu fiz, existe a densidade eletrônica, tá? Então assim, a gente não sabe ao certo como que eles fazem, como que os elétrons fazem isso, mas o comportamento deles é tentar preencher essa camada inteira aqui com a sua carga, entendeu? Ele tenta preencher a camada inteira. Porque imagina, se uma hora ele tá aqui e outra hora ele tá aqui em cima, o átomo vai ficar meio desbalanceado, né? Vai ficar. Ah, um lado tá totalmente negativo, o outro não tem nada de carga. Então ele tenta se balancear. Eu gosto de pensar o seguinte: que o elétron gira tão rápido, que parece que ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí ele meio que se distribui nessa camada. Tá? Eu não sei se é isso que ele faz, mas eu gosto de pensar desse jeito, fica mais fácil de entender. Tá? Que ele tenta girar e tenta preencher aí a densidade eletrônica. E parece que ele está em todos os lugares. Entendeu? Então por isso aqui, ó, a função de onda, que é o conjunto de elétrons, que nesse caso é um só, vai preencher a densidade eletrônica. Tá? E o outro ponto, um elétron não tem diferença de energia nos subníveis. Ele supôs isso. Por quê? Porque é um elétron só. Justamente por isso. Tá? Digamos que a gente tem aqui os subníveis. Os subníveis, assim. Sei lá. É isso aqui, mais ou menos. Só que como é um elétron só, ele meio que cagou para a existência dos subníveis e falou que é tudo um nível só. Só importa a camada. Tá? Não sei se eles não sabiam ainda dos subníveis. Eu tenho anotado, mas eu não vou ver agora. Não sei se ele não sabia que existiam os subníveis ou se ele só cagou. Eu acho que não existia. Mas eu acho que nem sabia, tá? Mas beleza. Foi isso que ele supôs. E aí, tem uma lei. Tem uma formulinha aqui que eu não sei se é importante saber, porque eu nunca vi em prova e o professor também nunca viu. Então não é importante. Não é, ah, meu Deus, decora! Não. Mas só pra falar aqui que existe, tá? Que é a seguinte: é a energia é igual a menos 13,6 sobre n ao quadrado, em que n é o número da camada, tá? Então a camada K é a camada 1, camada 2, 3, 4. É isso aí, beleza? Vou destacar assim porque é uma fórmula, mas não sei ao certo se é importante ou não, tá? Então, é isso aí. Beleza? Tá. Então, como assim? Vamos interpretar essa fórmula. Ó, a energia que um elétron, essa energia é a energia do movimento do elétron. Tá? Energia do movimento do elétron. Deixa eu colocar, ó. Energia do movimento do elétron. Tá? É isso. Tá, ó. A energia é inversamente proporcional ao número da camada. Só que aqui tá um negativo. Tá um negativo, né? Mas beleza, ó. Vamos por partes.
inversamente proporcional ao número da camada. Vamos interpretar isso aí. Quanto maior o número da camada, quanto mais longe o elétron está, menos energia ele tem. Por quê? Porque ele vai estar menos atraído ao núcleo, certo? Então ele tem menos energia. É isso, basicamente. Tá? Esse 13,6 não sei por que tá aqui. Não sei de onde que o cara tirou. Mas é essa forma. Tá. E a energia dos subníveis são, de certa maneira, ignoradas. Né? Então, beleza. Tá. Então, assim, vamos colocar um outro ponto aqui, ó. Para átomos não hidrogenoides. Os normais, né? Hidrogenoides. Ah, e detalhe, esqueci de falar aqui. Esses átomos, eles não são literalmente só o hidrogênio. Eles são átomos com um elétron. São átomos que se comportam como hidrogênio, entendeu? Por isso que eles são chamados de hidrogenoides, tá? Então a gente tem o hidrogênio, a gente tem o hélio+, o íon, né? Hélio+. A gente tem o lítio 2+, o berílio 3+, enfim. Esses átomos com um elétron só, entendeu? Basicamente isso. Tá? Tá. Para átomos não hidrogenoides, se a gente fosse montar um gráfico da energia, né, dos níveis, subníveis, a gente tem aqui o 1s2. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui vai ser energia. Aqui vai ser o subnível. Tá? A gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A gente tem esses caras aqui. Como é que ficaria o gráfico? Uma curva crescente, né, meu? A gente tem aqueles princípios, aquelas regrinhas na tabela, do diagrama, né, de Linus Pauling, que não é de Linus Pauling, mas enfim. A reta é assim, crescente, certo? Só que aqui, para os hidrogenoides, ó, subnível, vou escrever a mesma coisa, cara. Subnível e energia. Tá? Beleza. É que seria negativo, né? Como é que eu posso fazer esse gráfico? Tá, eu não vou fazer esse gráfico. Eu não vou fazer porque tem perigo de eu falar bosta, então eu não vou fazer. Mas, para os não hidrogenoides é isso aqui que a gente tem. Tá? Isso aqui eu tenho certeza porque eu tenho anotado aqui no meu caderno. Beleza. Tá, vamos fazer uma questãozinha do ITA então. A questãozinha do ITA. Ó, ITA, eu acho que é 2018. 2018, primeira fase, tá? A pergunta era a seguinte: quais são verdadeiras? Tranquilo, né? Quais são verdadeiras? Tá? Beleza. Vamos colocar aqui. Primeira, segunda e a terceira afirmação. Primeira afirmação. Módulo da energia 2S é igual ao módulo da energia 2P para o hidrogênio. Depois, módulo da energia do 2S é igual ao módulo da energia 2P para hélio+. E depois, módulo da energia do 2S é maior que o módulo de energia do 2P para hélio. Tá? Beleza. Beleza.
Primeiros pontos a serem ressaltados, tá? Primeiro, ó, hidrogênio. Ele está falando de hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron. O hélio mais tem um elétron. E o hélio? O hélio tem dois. Então, beleza. A gente tem aqui dois átomos hidrogenoides e um átomo normal, um átomo não hidrogenoide. Tá? Beleza. Primeiramente, ó, o que ele fala? O módulo de energia que um elétron tem no subnível 2s é igual à energia que o elétron tem no 2p? Sim, cara, sim, é verdade. Porque lembra, o Bohr, ele desprezou os subníveis, né? Ó, não tem diferença nos subníveis. Então, como ele não deu atenção para isso, é a teoria que a gente aceita hoje, né? Como não existe diferença entre o 2s e o 2p, né? Ó, a camada aqui é o 2, né? O s e o p são subníveis. Então aqui o módulo de energia de um é igual ao módulo de energia de outro? Sim, tá certo. Então aqui, ó, V. Beleza. Hélio mais, ele também é um átomo hidrogenoide, tem um elétron só. Então aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, mesma coisa. Não tem diferença nos subníveis. Verdadeiro. Tá? Beleza, e agora? Puta, agora fudeu, meu. Agora fudeu. Ó, 2s e 2p. A energia, o módulo de energia que um elétron tem no 2s é maior que o módulo de energia que um elétron tem no 2p. Ah, agora tu me pegou, hein, cara. Ó, presta atenção. Esse hélio não é hidrogenoide. Ele tem dois elétrons, tá? E a gente sabe que tem aquele diagrama, né, do Linus Pauling, na tabela, enfim, que tem o subnível mais energético, né? Que é o princípio de Aufbau, se não me engano, que ele fala disso, tá? Ele justamente fala disso, que é aquela ordem de energia dos subníveis, tá? Que eu vou colocar aqui agora, tá? É o seguinte, ó, deixa eu só confirmar aqui se é o princípio de Aufbau. É, o princípio de Aufbau, é isso aí, tá? Ó, o que o princípio de Aufbau fala? Ele fala que a energia vai crescendo assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, enfim, vai crescendo, tá? E a energia vai crescendo aqui para a direita. Beleza? Tá, fechou. Beleza. Ele tá falando que o módulo de energia do 2s é igual ao módulo, é maior que o módulo de energia do 2p. Seguinte, a gente sabe que o 2p tem mais energia que o 2s, certo? O 2p tem mais energia que o 2s, S e o P. Ele é mais energético. Só que aí, quando ele coloca o módulo, que pega um pouquinho, tá? Ele pega um pouquinho. Por quê? Cara, isso é um negócio meio difícil de se ver. Por isso que essa questão pode ter pode ter pegado muita gente, tá? Que é o seguinte, ele colocou o módulo. Putz, e agora fudeu, né? Como é que eu posso explicar isso? Isso é uma parte meio complicada de explicar, né? Eu tô pensando um monte de coisa que eu vou ter que fazer depois, mas, enfim, como é que eu posso explicar? O módulo de energia do 2s é maior que o módulo da energia do 2p. É que o 2p, ele tem mais energia, tá? Ele tem mais energia. Só que quando tu coloca o módulo é diferente. É diferente. Porque... Meu Deus, cara. Como é que eu posso falar, meu? É tipo assim, ó. Ó, imagina que o gráfico... Assim... Imagina que o gráfico tá negativo, tá? A gente vai trazer esse gráfico aqui, só que pro lado negativo. A gente vai espelhar ele pro negativo, tá? A energia do 2s tá tipo aqui, ó. 2s. E a do 2p tá aqui, tá? A do 2s é menor
que o 2p, que a gente comprovou aqui, certo? Só que o módulo do 2s é maior que o do 2p, tá ligado? Por isso que essa última aqui também é verdadeira, porque o módulo também é maior do 2s. E ele aqui ele colocou módulo, entendeu? Agora, como é que eu posso explicar para ver isso aqui no gráfico, né? Por que que o 2s está aqui embaixo? Porque ele é menor, certo? Basicamente é isso, tá? Não tem muito que eu te falar. É isso. A gente só sabe que a energia aqui ela é negativa. Ela é um valor negativo. Por isso que eu trouxe esse gráfico aqui pro lado negativo, tá? Porque a energia é negativa, tá ligado? É uma energia de repulsão, por isso que ela é negativa. Entre o elétron e o próton, ela é uma energia negativa, uma energia de repulsão. Por isso que aqui na fórmula tem o menos, e por isso que aqui no gráfico eu trouxe aqui pro lado negativo. Porque a energia é sempre negativa, entendeu? Aqui eu só fiz o gráfico assim a, a título de didática, porque não é bem assim. Mas é isso, entendeu? É isso, tá ligado? A energia ela é negativa. Então, assim, por isso que eu coloquei aqui no negativo e o módulo. Meu Deus, o que eu fiz? E o módulo é maior. Então, assim, as três são verdadeiras. E o ITA sempre faz muito isso, mano. Sempre faz muito isso. De colocar as três verdadeiras. Muitas questões são três verdadeiras e pega muita gente. Tá? Então, essa seria a resposta aí. As três são verdadeiras. Fechou? Então, beleza. Três verdadeiras. E esse aí é o gabarito. Então fechou aqui essa aula aí de átomos hidrogenoides. Um negócio bem simples, bem suave, bem tranquilo de fazer. Só que pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Não é óbvio assim, tem que saber. Tá? Então, fechou, valeu, até a próxima e fui!